Primeiro, vamos precisar de uma balança. Para suspiro não tem jeito, tem que ter balança, tá bom, gente? Vamos precisar também de uma panela grossa, tá? Aqui eu tenho uma panela de pressão que eu mandei tirar a borda dela, tá? Eu vou usar bastante ela, vocês vão ver aqui nos vídeos, tá bom? E um fouet, tá? Vamos então colocar aqui a panela, ligar a balança primeiro, tá bom, gente? Olha, depois eu vou colocar a panela em cima pra gente poder tirar a tara, zerar ela, tá bom? Pra poder pesar somente as claras, tá? Olhem só. Aqui aí eu fui olhar e percebi que a quantidade de claras era pouca, tá bom? Então eu tive que pegar um pouquinho mais. Aqui, olha, acrescentando mais as claras e vou mostrar para vocês o peso final que deu. Para suspiro, gente, vai bastante açúcar, tá bom? Então, a gente sempre utiliza 3 vezes a quantidade de claras. Aqui eu tenho 360 gramas de claras e eu vou acrescentar o açúcar agora, tá? Primeiro açúcar refinado. Espera aí que a minha vasilha me pregou uma peça. Tive um pouquinho de dificuldade para estar abrindo. Olha, açúcar refinado na panela, tá bom? 360 gramas eu tinha posto, né, de claras. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes a quantidade de 360 gramas. Olha, lá dentro eu tenho 2 favas de baunilha, quase que elas caem na panela também. Olha. E aí, me rendeu o açúcar, tá? Agora já tá aqui no fogo, eu vou ligar em fogo baixo, tá bom? Fogo baixinho, baixinho. Primeiro a gente mistura toda a clara com esse açúcar, tá bom? Aqui eu tenho o dobro da quantidade de açúcar, tá bom? Açúcar refinado. Eu preciso do açúcar refinado para quando ligar o fogo baixo. Aqui, ó, um acidente de percurso. Aí, quando eu ligar o fogo baixo, eu preciso derreter todo esse açúcar. Então, vai ser o fogo bem baixinho, tá bom? Aí, ele vai derreter todo esse açúcar. E quando derreter, ele vai estar já na temperatura correta, tá bom? Não pode deixar em fogo alto pra gente não ter um omelete de claras doce, tá bom? Eu só quero aquecer essa clara para não ter perigo com salmonela, tá bom? Então, eu vou aquecer ela e derreter o açúcar. Mexendo sempre, tá bom? Mexendo sempre pra gente não ter aquele perigo das claras cozinharem demais, tá? Aqui, lembrando que eu tenho 2 vezes a quantidade de açúcar de claras. Então, eu tinha 360 gramas de claras e eu acrescentei 720 gramas de açúcar, tá bom? Açúcar refinado. Olha, mexendo sempre, olha a textura dessa clara, tá vendo? Ela ainda tá pesada, ela ainda tá bem grossa, tá? Olha, vamos mexendo, tá vendo? Olha, o fogo tá tão baixinho, olha lá, que eu consigo encostar a minha mão na panela sem ter o perigo de me queimar, tá? Bem baixinho, por isso também da importância de ser uma panela grossa, tá bom? Aqui eu já tenho as minhas claras na temperatura ideal. Por que que eu sei disso? Eu não tenho termômetro, mas eu sei que o ponto é quando a gente pega, olha, e não sente mais os grãozinhos de açúcar. Isso quer dizer, isso estando no foguinho baixo, tá? Isso quer dizer que ele alcançou a temperatura ideal de cozimento das claras, tá bom? Vamos transferir para a batedeira e não tem um tempo exato, tá? Vamos bater bem isso aqui. Quando ela estiver quase chegando no ponto, que é o ponto de pico, a gente vai acrescentar a terceira metade do açúcar. Só que não é açúcar refinado dessa vez. Dessa vez será o açúcar de confeiteiro, tá bom? Tem que ser de confeiteiro. Olha lá, vamos colocar para bater.
aqui já podemos notar a diferença de cor dessas claras, olha, elas estão no início bem amareladas e agora já estão triplicando de volume e bem branquinha, olha lá, bem branquinha elas estão agora. A temperatura também baixou, conforme a gente vai batendo ela, a temperatura vai baixando, tá bom? Vai baixando e também ela vai criando brilho. Olha só como ela tá bem cremosa, olha que lindo, bem cremoso. Nesse momento agora, eu vou acrescentar o outro terço do açúcar, tá? Eu tinha posto 720 gramas de açúcar refinado no início, cozinhei, e agora que elas já esfriaram um pouco, estão cremosas, eu vou colocar 360 gramas de açúcar de confeiteiro, tá bom? Olha, vocês vão ver aqui que eu vou colocar tudo de uma vez. Não façam isso, tá bom? Porque vai levantar um poeirão. Então, conselho, coloquem metade do açúcar, misturem e depois coloca a outra metade, porque senão vai fazer uma sujeira, vai levantar uma poeira de açúcar que, olha, nesse momento foi que eu percebi que eu poderia ter dividido esse açúcar. Olha, eu tentei dar uma misturada ali com o próprio batedor da batedeira, mas eu vi que não teve jeito. Então, eu tive que buscar a tampinha, olha só, para poder não voar todo aquele açúcar para cima. E agora a gente vai deixar batendo até chegar no ponto, tá bom? Agora a gente não para mais de bater, não acrescenta mais nada, tá? Vamos bater muito bem até chegar ao ponto de pico firme, tá? Quando chegar nesse ponto de pico firme, é a hora da gente tirar da batedeira para poder estar transferindo para o saco de confeitar. Olha, agora eu vou tirar a minha tampinha porque já não sobe mais açúcar. Olha lá, então eu posso retirar para poder ficar melhor, para poder ver o ponto. Olha como ele vai bater bem e ele vai criar mais corpo ainda. De vez em quando vocês dão uma paradinha só para poder raspar das bordas, tá? Para a gente poder estar aproveitando todo o açúcar. Olha, o suspiro, ele é bem chatinho de estar fazendo, viu? Porque ele demora bastante para chegar no ponto, tá? Porque bate muito, tem que bater muito até ele poder ficar bem firme, tá bom? E eu havia esquecido. Aqui eu tenho essência de baunilha, tá? Então tá chegando agora no finalzinho, pra gente não ter o problema dela evaporar. Então eu gosto de estar colocando no final, porque aí fica um saborzinho melhor, tá? Porque se eu coloco essa baunilha no fogo, ela vai evaporar todo esse álcool dela, ele vai evaporar toda a essência e eu não vou ter o sabor desejado, tá bom? Então, para ficar um pouquinho mais gostoso, eu prefiro colocar no final. Olha, e vamos bater mais um pouquinho, tá bom? De vez em quando a gente para ver o ponto, olha. Eu dei uma raspadinha do ladinho, tá bom? Para não ficar acumulado, olha, porque ele ainda tava meio marronzinho da nossa essência. Então eu dei uma raspadinha, olha, ela tá quase no ponto, viram? E vamos colocar para bater mais um pouco. Chegou no ponto, vejam só, ele tá bem firme, olha, e esse é o ponto de pico, vejam só, é quando a gente pega uma quantidade, levanta e ele fica bem firme, olha só, olha que lindo, ele não baixa, aqui ele chegou
no ponto. Agora, eu vou estar colorindo, tá bom? Eu gosto de utilizar o corante gel. Esse é o soft gel, porque ele é bem concentrado. E eu preciso só colocar um pouquinho, por gotinhas eu consigo estar chegando no tom. Olha, eu vou colocando aos pouquinhos. Aí eu misturo bem, eu bato um pouco mais, para poder ver se ele já chegou na tonalidade que eu preciso. Ele ainda tá bem clarinho, olha, eu vou colocar um pouquinho mais. Olha lá, de pouquinho em pouquinho. Se eu utilizo um corante líquido, eu tenho o perigo de perder o ponto, tá? Dele tá desandando. Aí tem que colocar para bater de novo, e aí demora mais um pouco, então eu prefiro já estar usando o gel. É bem mais prático. Agora já chegou na tonalidade que eu precisava, olha, um rosinha bebê, bem bonito, bem levezinho. E esse é a minha segunda tonalidade. Eu tô utilizando o corante gel também, o soft gel da Mix, tá? Ele é um azul turquesa, tá bom? O outro rosa era o rosa cereja que eu usei, tá? E aí mistura. Ah, uma dica. Quando a gente separar o que já estiver batido, tá bom? A gente já vamos procurar colocar já direto na manga de confeitar, porque assim fica protegido do ar e ele não vai ressecar, tá bom? Porque se ele resseca, quando você vai poder estar colocando ele, tá fazendo as pitanguinhas dele, ele vai sair com falhas, com gruminhos já de açúcar seco. E aí a gente não tem o mesmo acabamento e também não vamos ter a qualidade que a gente precisa, tá bom? Se não for possível, então coloca num potinho e já imediatamente já cubra com o saquinho em contato, tá bom? Olha, eu precisei raspar para tá pegando em volta, para poder tá misturando bem a cor. Olha só que lindo que ele tá ficando. Aqui eu já tenho ele bem misturadinho, a cor toda uniforme, sem manchas. E eu já estou transferindo já também para minha manga de confeitar e vamos já começar a fazer as pitanguinhas que eu preciso, tá bom? Se você não tem um tabuleiro, eu vou estar utilizando aqui, olha, o fundo de uma assadeira, olha só. Eu tô colocando aqui o papel manteiga, tá? E embaixo, olha, eu só coloquei só uma sujeirinha para poder estar segurando o papel para ele não levantar quando eu estiver modelando as minhas pitangas, tá bom? Agora eu já vou pingar o meu suspiro para poder estar levando ele pro forno, tá bom? Eu tenho aqui a manga de confeitar com o bico 4B da Wilton. E eu vou, olha, pressionar, pingar e puxar, tá bom? Não precisa ter muita força, tá? A gente dá uma leve pressionada e puxa. Assim ele já fica no formato da pitanguinha, tá bom? Aqui, se você quiser depois fazer roseta, fazer pirulito, a gente consegue estar fazendo. E depois dele pronto, eu vou estar colocando no forno, para esse suspiro secar, tá bom? Porque o suspiro, ele não assa, o suspiro, ele seca. Por isso, olha, que eu tô pingando ele bem pertinho um do outro, vejam bem, porque ele não vai crescer, olha, ele vai ficar exatamente nesse mesmo formato. O forno, você pode estar colocando ele bem baixinho, tá bom? O mais baixo que você conseguir tá deixando ele e então você deixa a porta entreaberta, tá bom? E não temos um tempo exato de forno para o suspiro. Quanto maior o suspiro, mais ele demora para estar secando, tá bom? E chegamos ao fim do nosso vídeo. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão, até a próxima e tchau!